Na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. E nesse culto tão precioso, que é o primeiro culto da semana, o primeiro culto do mês, o primeiro domingo do mês, o culto de Santa Ceia, nós temos a oportunidade, por graça e bondade de Deus, de levarmos a palavra nessa noite. Deus me deu uma palavra e eu quero levar ao coração dos irmãos o que o Espírito Santo nos revela. Amém. E essa palavra começa primeiramente no meu coração. E eu peço a Deus que Deus alcance os que nos acompanhem pelo YouTube, nos acompanhem também pessoalmente e fora do ministério, aos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro de Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Louvado seja o nome santo do Senhor, engrandecido e bendito é o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Aos que nos acompanham pelo YouTube, em nome de Jesus, essa palavra viva, fiel e verdadeira, que ela possa em nome de Jesus abençoar. Capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E diz a palavra de Deus. O tema da leitura: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, do que se há de salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca abaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos aceitar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no culto de Santa Ceia. No culto de Santa Ceia, nós chamamos para si um pouco mais da responsabilidade de sermos cristãos. O tema da leitura fala sobre ser discípulo de Jesus. E para você ser discípulo de Jesus, existem algumas regras. E a principal delas, Cristo nos ensina no Sermão da Montanha, no início do seu ministério. O Sermão da Montanha foi um dos mais marcantes pregações e falas de Cristo em todo o seu ministério. Foi um dos maiores sermões em todo o seu ministério. Ele explica a responsabilidade de andarmos seguindo a Cristo, representante desse Evangelho. Ensina-nos a responsabilidade de sermos estrangeiros nessa terra. Hoje parece que misturou tudo, né? Parece que está tão comum. Hoje ser crente é moda, ser cristão é moda. As pessoas estão vivendo uma vida dissoluta, sem ele nem beira, conforme os seus próprios pensamentos, conforme os seus próprios sentimentos. Não pensam em santidade, em doutrina, em exortação. Não pensam em seguir o que diz a palavra de Deus à risca, porque algumas coisas agradam e outras coisas não agradam. Infelizmente vivemos isso, e isso está ficando cada vez mais difícil de ser tolerado, porque existe uma discrepância muito grande, uma divergência enorme. Pessoas que estão usando as igrejas como uma empresa, usando a igreja como uma arrecadação, usando uma igreja como benefícios pessoais. Meu Deus. E nós vemos que Cristo nos advertia lá no capítulo 24 de Mateus. Ele nos advertia sobre os falsos profetas. Mas nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo que temos esse compromisso em ser diferentes. Temos um compromisso em andar nessa luz, em ser verdadeiramente esse sal. E Jesus nos ensina que as probabilidades que nós temos de ser vistos, de sermos acompanhados, é muito além do que pensamos.
E a verdade é que hoje a maioria dos crentes não ligam mais pelos que os outros pensam a respeito deles. Não ligam mais a respeito do que as pessoas vão analisar, ou vão calcular, ou vão averiguar a respeito da sua conduta cristã, da sua ética moral, do seu comportamento como cristão. E Jesus, se nós pararmos para analisar o início do sermão no capítulo 5, nós já temos o ingrediente, a receita de sermos sal da terra e luz do mundo. Se nós pegarmos o capítulo 5 que lemos, o do versículo 3 ao versículo 12, mostra o que é ser luz do mundo, o que é ser sal da terra. Ele começa a mostrar quão grande felicidade, quão imensa felicidade, ou bem-aventurado. Ele começa a expressar o que é ser cristão, o que é ser bem-aventurado, o que é ter grande felicidade em representar esse evangelho. E entra no contramão do que nós pensamos. Entra no oposto do que nós pensamos. Para mim ser feliz e bem-aventurado, como Jesus me ensina, primeiro, eu tenho que ser pobre de espírito. Versículo 3 do capítulo 5. Temos que ser pobres de espíritos. Olha só, nós temos que aprender a chorar, porque seremos consolados. Nós temos que aprender a ser mansos. Temos que aprender a ter fome e sede de justiça. Olha algumas coisas que a gente nunca passa em nossas vidas. Não passa em nosso contexto. Ser pobre de espírito. Qual foi a última vez que você pensou em ser pobre de espírito? Qual foi a última vez que você pensou em ser manso? Sabe? Ser misericordioso, ter fome e sede de justiça, ser limpo de coração. Aleluia. Alguns ingredientes que em nossa rotina não conseguimos mais enxergar, não conseguimos mais viver. Essa é a grande verdade. E quando nós vivemos esse perfil, nós começamos a padecer dificuldades e perseguições. Nós começamos a ser injustiçados. Olha o versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Será que nós enxergamos que somos bem-aventurados quando somos caluniados? Quando as pessoas falam mal de nós? Quando as pessoas mentindo, apontam e ingressam um monte de calúnia a nosso respeito, sabendo que nós somos justos, andamos no caminho da verdade, mas vemos as mentiras dos que estão ao nosso redor. Será que nós, nesse momento de dor, olhamos e falamos: estou no caminho certo, estou bem-aventurado, estou sendo bem visto aos olhos do Senhor? Às vezes é difícil a gente tentar separar isso na nossa vida espiritual. Às vezes é difícil nós entendermos que para sermos sal da terra, temos que andar na contramão do que esse mundo pensa que é certo. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos ensina o que é verdadeiramente andarmos nesse mundo. Ensina-nos verdadeiramente o que é sermos vistos por esse mundo. Quer ver? Vamos ver lá, Hebreus capítulo 12. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Olha o detalhe, somos crentes, sal da terra, luz do mundo, e estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Meu Deus! Quantas vezes você, andando pela rua, notou que as pessoas estavam te observando? Quantas vezes você, na rotina da sua casa, na porta da sua casa, ou no teu trabalho, ou na escola, ou na rua, ou nos meios dos amigos, ou no seu lazer, analisou que as pessoas te olham com segunda intenção e fica esperando uma conduta de erro? Nós vemos isso principalmente em tempos como festas que estamos vivendo nos dias de hoje. Domingo de carnaval. Quantas pessoas não estão conseguindo nesse exato momento ser sal, ser luz? Porque estão embaraçadas com o quê? Com a oferta deste mundo. Estão embaraçadas quando os hebreus expressa que nós temos que deixar o embaraço. Que embaraço é esse? O embaraço do que Satanás oferece. O embaraço do que o Satanás te oferta. O embaraço do que ele
gente expõe como prazer, como satisfação, como gozo, como alegria deste mundo. Mas depois do embaraço está dizendo também o pecado. Olha que uma coisa gera a outra. O que o diabo quer é te afastar de Deus. E se a única coisa que te afasta de Deus é o pecado, você deixa de estar como luz e como sal da terra. E nós paramos para pensar, o que é realmente ser sal da terra? Qual a representatividade do sal? Sal nós podemos analisar que traz sabor, tempero à comida. Sal também é usado para preservação de alimentos. E luz. São dois tópicos que ninguém ficava sem naquela época. Na época de Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, todo mundo possuía ou corria atrás do valor de ter sal, porque era a única coisa que dava realmente sabor no que eles iam comer. E luz. Caía à noite, ninguém ficava no escuro. O prazer era ter o seu candeeiro, era ter a sua candeia, era ter a sua lamparina. Aleluia. Entenda que ninguém ficava sem sal e ninguém ficava sem luz. Por isso ele deu o exemplo dos dois, que nós precisamos ser. O sal que serve para dar tempero, o sal que serve para preservar. Espiritualmente podemos analisar: que tempero eu estou dando a esse mundo? Se eu se misturar com os que estão lá fora, o que eles veem de sabor em mim? Se nós estamos aqui para preservar esse evangelho, preservar essa santidade, preservar esses valores, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? O primeiro versículo que lemos na leitura oficial, versículo 13, fala que se esse sal perder a sua qualidade, for insípido, não puder mais salgar, para nada presta. Meu Deus. E se repararmos, ele fala que se nós perdemos o sabor, nós lembramos sobre preservação. A carne, se ficar misturada há muito tempo com o que é podre, ela também apodrece. Ela também apodrece. E ela perde a sua qualidade. A Bíblia nos ensina a não darmos créditos, a não se misturar, não darmos ouvido. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade isso. Se deixarmos levar pela influência e pelo aconselhamento de pessoas que não têm temor no coração, que não têm o Espírito Santo no coração, que não têm a santidade no coração, nós também deixamos e somos contaminados, deixamos de estar preservando. Meu Deus. Mas a principal característica que eu quero deixar sobre o sal não é só a preservação e não é só o tempero, o sabor, mas a qualidade do sal, que muitas das vezes nós esquecemos, o sal da sede. Eita Deus. E o mundo precisa entender o que representa essa sede. O mundo precisa olhar para a Mara, precisa olhar para a Diaconisa Teresa, precisa olhar para o Marcelo, precisa olhar para a Mary, precisa olhar para nós e analisarmos: quando eu estou carente, quando eu estou necessitado, quando eu estou aflito, quando eu estou angustiado, quando meu coração não encontra saída, quando não há mais recursos, eu vou procurar alguém para me aconselhar. Quem é que realmente pode me dar dessa água viva, que pode realmente satisfazer o meu ser? Quem é que eu posso sentar e confiar e expressar a minha necessidade? Vai olhar para quem não tem sal? Vai olhar para quem não tem sabor? Vai olhar para quem já se banalizou e perdeu a preservação? Eita papai. O sal, quando Jesus expressa, é que nós também temos que dar sede dessa palavra, sede de bom testemunho, sede de andarmos na luz. Aleluia, meu Deus. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço? Ele pede uma água, sabe, de beber. Ela olha e poço é fundo. Não cabe, não é muito bem você, como judeu, falar com a samaritana. Havia uma rivalidade. E Jesus olha para essa mulher: se você soubesse quem é que te pede de beber, eu te daria a água viva que jorra do trono de Deus para a vida eterna. É para que aquela mulher viu diferença em Jesus. Jesus gerou nela a sede de conhecer essa palavra. Glória a Deus. E às vezes o nosso testemunho não está dando sede nas pessoas. Às vezes o nosso testemunho não está honrando esse evangelho. Como é o jeito que andamos? Como é o jeito que se vestimos?
Como é o jeito que falamos? Qual é o nosso comportamento? Continua sendo o mesmo quando andávamos no mundo sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a verdade dessa palavra que limpa, purifica, que doutrina? Porque se nós somos mudados, somos transformados, nós temos que realmente demonstrar isso com boas obras. Aleluia. Ele expressa no versículo 14, olha, não se pode esconder uma cidade edificada num monte. Sabe quem fez isso? Davi. Quando ele fundou Jerusalém, quando ele escolheu um local para formar a cidade santa, ele escolheu no pináculo, em cima, na ponta de um grande monte. Aleluia. Jerusalém é montada até hoje, Israel é montada até hoje em cima de um grande monte. Um ponto estratégico. Um ponto estratégico para que todos vejam, um ponto estratégico para que seja seguro, para evitar guerras e batalhas, contendas, conflitos. E ele fala, não dá para esconder o que está exposto, não dá para esconder o que nós somos. Ele fala assim, não dá para você acender a candeia. Lá é candeia, aqui nós conhecemos como lamparina, né? Assim, lá no Nordeste era lamparina, na casa da minha sogra tinha ainda, né? Candeia, aí ó. Candeia, lamparina, lá no Ceará é lamparina. Então nós vemos que ele expressa uma verdade. Não dá para você acender uma lamparina ou uma candeia com diesel, com querosene, sabe aquele paviozinho? Vocês já viram? Não dá para você acender aquilo à noite numa casa que não tem energia, que você só depende daquilo como fonte de luz. Não dá para você ligar aquela lamparina, ligar a sua candeia, botar no óleo, colocar ela incandescente, brilhante, e depois que ligou, acender, em vez de colocar no velador, que é um ponto alto, um ponto estratégico, um ponto que vai iluminar todos que estão na casa, pegar e colocar embaixo de um cesto. Olha como Jesus fala. Glória a Deus. Às vezes nós estamos embaixo de cestos. Meu Deus, ô Senhor. Às vezes nós estamos vivendo um evangelho de mentira. Às vezes nós queremos mostrar para nós que estamos bem. Meu Deus. Mas às vezes as nossas condutas não dignificam essa luz. Sabe o que representa essa luz? Essa luz não representa mais se não for a palavra de Deus. Aleluia. Salmos 119, versículo 105, nos lembra? Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Hoje eu quero correr um pouquinho a Bíblia, marquei tudo aqui. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim, ó, olha o que é essa luz. Olha o que representa essa luz para o Marcelo. Olha o que representa essa luz para o pastor Assis. Olha o que representa essa luz para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Qual a função de uma lâmpada? Dar luz. Ele está falando que a lâmpada é para os meus pés, é para que eu saiba onde pise. Sabe o que representa? Se você está num ambiente extremamente escuro, que não há como você se direcionar, que não há como você andar, que não há como você saber para onde vai, quando você liga a luz, o que acontece? Surge um caminho. Não importa o tamanho da escuridão, não importa o tamanho do breu que esteja, se você liga a luz forma um trajeto, forma um caminho. E as pessoas que estão em trevas vão fazer o quê? Correr para a luz. Aleluia, meu Deus. A palavra é esse caminho que nós trilhamos. E ele está dizendo que essa luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Ele fala que nós somos essa luz, Glória. porque nós representamos esse evangelho. É verdade. Mas e se essa palavra que representa o evangelho, que é a luz para a minha vida, eu não andar nela? Eita. Nós vivemos um mundo espiritual, irmãos. Nós vivemos um mundo espiritual muito maior do que o mundo natural. Quer um exemplo? O carnaval. Estão abrindo portais espirituais nesse exato momento contra a igreja do Senhor, contra o corpo do Senhor. Olha aí. Estão abrindo portais espirituais para que demônios invadam o nosso Brasil, invadam o nosso estado, invadam o nosso bairro. Meu Deus. Eu vi um carro alegórico
no pequeno vídeo do desfile. E o tema daquele carro alegórico era um demônio gigantesco. O tema daquele carro evangélico era o espírito destruidor. Qual é a simbologia das pessoas estarem dançando e festejando a festa chamada Festa da Carne, comemorando a entrada de um carro alegórico que diz que é o espírito destruidor, imenso, gigante. Entendeu que essa é a única solução de saída para nossas vidas, à luz desta palavra, à luz deste evangelho, que dá caminho, que dá direção, que dá o rumo norte, que é Cristo em nossas vidas. Se nós não vivemos essa palavra, pode ter certeza que vamos cair em trevas. Espíritos estão realmente destruindo. Mas, pastor, o que eu sou, o que eu faço, como eu represento essa palavra? Viva as boas obras do evangelho. Aleluia. Viva as novidades desse evangelho. Amém, Jesus expressa, eu acho que é um dos capítulos mais lidos ou mais conhecidos da palavra de Deus, lá em João capítulo 3, que fala sobre o amor de Deus, que envia Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lembra desse versículo? Se nós pegarmos a sequência, o versículo 19 fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu, porque as suas obras eram más. Quem é a luz do mundo? Quem que representava essa luz? O que nós somos? Nós somos os pequenos cristos que representamos a identidade de Jesus, que representamos a vivência, o estilo de vida de Jesus. Oh, Deus. Mas às vezes as nossas falas não ajudam nisso. Às vezes as nossas vestes não ajudam nisso. Às vezes o nosso comportamento não ajuda nisso. Eu repreendi um casal de muito tempo esses tempos. Sabe, sobre gritaria, sobre xingação. Homem e mulher crente que estão na presença de Deus e vivendo uma conduta que não condiz com a palavra. Os irmãos vigiem. Sabe que gritaria ou palavrões podem atrair a presença de demônios para a sua vida? Eu não quero ser focado por demônios. Eles estão focados em destruir a minha história, a minha vida, a minha intimidade com Deus. Porque eu vou dar legalidade e espaço para Ele agir em minha vida. As nossas condutas, as nossas obras, os nossos feitos, as nossas falas mostram se estamos na luz, mostram se estamos caminhando na luz e mostram se honramos e glorificamos ao nosso Pai nos céus através do que somos. Aleluia. Vamos ler lá em João 3. Louvado seja Deus. João 3:19. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só. Livro de João, capítulo 3, versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É simples assim. Se você vive a verdade, você vive na luz. Se você pratica essa verdade, você está no caminho da luz. Se as suas obras são boas, se são aceitáveis, são feitas por Deus, são feitas em Deus para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia. Mas às vezes o mundo te recusa e não te aceita porque as obras deles são más. Eles não querem que sejam expostas. É para que ninguém que comete o mesmo erro acusa aquele que está praticando o erro. Mas se você faz o que é justo, o que é certo, Mara, não precisa você fazer nada de sobrenatural. Só faz o que é certo, você vai ganhar inimigos. É verdade ou não é? Eita Deus. Você não precisa bater de frente com ninguém, você não precisa repreender ninguém, você não precisa exortar ninguém. Se a sua conduta for de luz, as suas obras glorificarem ao Pai, se os seus caminhos estiverem em pleno nessa graça, realmente você vai formar inimigos. Porque eles não querem saber da luz, porque as suas obras já são reprovadas. Eita Deus, é forte. É por isso que nós vemos
como eu vi hoje, um pastor no vídeo. A internet hoje realmente arranca a máscara de muitos, né? O pastor aqui estava vendendo roupa íntima na igreja. Desculpa o termo, estava vendendo calcinhas femininas, dizendo que eram calcinhas ungidas de Israel, para que os homens em seus lares, para as mulheres que comprassem por R$1.000 aquela calcinha, tivesse uma vida sexual ativa com o seu esposo dentro de casa. Até onde vai a enganação? Até onde esse testemunho honra o nome do Senhor? Aí sabe o que acontece? Enquadra no que está dizendo aqui. Eles não querem andar nos caminhos da luz porque as suas obras são más. Eles aborrecem a luz porque as suas obras são erradas. Meu Deus. Mas qual é o teu testemunho, pastor? Qual é o teu testemunho, igreja? O meu testemunho, o teu testemunho tem que ser um testemunho que glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. E como nós vamos entender isso? Como nós vamos saber disso? Lá em 1 João, pertinho de Apocalipse. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Vamos repetir. Deus é luz, e não há em Deus trevas alguma, nenhum vestígio de trevas. Tradução: em Deus não há uma só palavra, uma só atitude, uma só decisão que desonre a verdade, que desonre tudo que está expresso nessa palavra. É por isso que expressa que Deus é luz. Olha, me perdoe, cada um vai dar conta de si, mas sabe que até essas igrejas enormes, com as paredes pintadas de preto, com um jogo de luz como discoteca, com um altar que em vez de ser um púlpito local santo dos santos, virou palco de show, palanque de ofertas. Meu Deus. Sabe que eu vejo que essas coisas que são focadas no mundo, tiradas do mundo. Se você for numa casa, uma casa noturna de dança, eu fui no passado em muita discoteca. Aqui em São Paulo tinha muitos nomes, Zoom, Toco, Overnight. Eu fui em todas elas. E em todas elas não tinha uma só casa de dança com as paredes brancas. Não tinha só uma discoteca que dava um ar de iluminação, liberdade, não. Todas eram pintadas de escuro. Meu Deus. Todas eram focadas em camuflar as ações no escuro. Olha aí. E eu fico pensando, se Deus é luz e nele não há vestígio algum de trevas, por que as igrejas que representam o templo do Senhor, a casa de oração, estão realmente sendo pintadas de preto? Realmente as ações dos líderes estão se enquadrando nessa palavra? Meu Deus. Olha só, o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com o Senhor, com Ele, e andamos em trevas, estamos mentindo e praticamos a Se dissermos que nós temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí. As pessoas estão mentindo para si. As pessoas decidem andar com os seus próprios valores. E sabe o que eu falo com isso? Sabe o que eu expresso com isso? Sabe o que eu ensino nessa noite com isso? Aprenda com os erros dos outros. Não queira ter as suas próprias experiências erradas. Se a Bíblia está mostrando o caminho do que é certo, o caminho do que é errado, eu não vou trilhar o caminho que é errado para entristecer o Espírito Santo, para entristecer o meu único intercessor, para entristecer o coração de Deus, só para praticar o que é errado, esperando que a graça do Senhor se achegue à minha vida. Papai. Aleluia. Se existe a conduta certa, andemos na conduta certa. Mas pastor, é difícil ser crente? É difícil. Verdade. Se alguém está pegando o evangelho de facilidades aí, corra desse evangelho. Ao versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Já parou para pensar o que é andar na luz? Já parou para pensar o que é ter comunhão um com os outros, comunhão com o próprio Deus? É ter uma vida de purificação, é ter uma vida de santificação, é ter uma vida de intimidade com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós não conseguimos andar nos caminhos da luz se nós não se redimirmos primeiro dos nossos pecados. Se nós não andarmos primeiro na verdade desse Evangelho. Já estou encerrando. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 24. Lucas 9, 24. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome santo do Senhor. Diz assim, ó: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvar-se-á. Aleluia. Repara que o Evangelho é isso. É você realmente abrir mão do que você acha que é correto, dos seus próprios prazeres, dos seus próprios caminhos. E falar assim: eu realmente vou andar na contramão do que eu acho que é correto. Porque se isso está levando a uma conduta de afastamento através do pecado, do afastamento de Deus através dos meus erros e iniquidades, então eu vou andar nessa contramão. Eu prefiro perder o que é certo, o que é racional, o que a sociedade acha que é certo, correto, mas eu quero andar nos valores, nos preceitos do que Deus acha certo, do que Cristo acha certo. Eu quero andar com essa plena comunhão. Eu quero viver esse pleno prazer, esse pleno gozo do Senhor. Existe, irmãos, se nós pegarmos o versículo 23 desse mesmo capítulo 9 de Lucas, existe o que Cristo nos pede. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existe esse parâmetro de renúncia. Existe sim esse parâmetro de dificuldade de ser crente, irmãos. Não é fácil. Mas todas as vezes que nós renunciamos à nossa carne, todas as vezes que nós renunciamos os nossos direitos, por amor do Senhor, por amor a esta palavra, para praticar essa palavra, nós se tornamos pessoas maiores e melhores. Encerrando, Mateus capítulo 28. Hoje eu falei bastante de versículo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nos dá o fundamento de ser cristão, que estamos esquecendo. Nos dá a base de andarmos nessa luz, que estamos esquecendo. Nos dá a origem de sermos sal, que estamos esquecendo. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Se nós esquecemos que temos que pregar esse Evangelho, se nós esquecemos que temos que fazer discípulos, se nós esquecemos que temos que levar essa luz que está tirando das trevas os que estão aprisionados, os que estão enfermos, os que estão sendo vítimas de demônios,